Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo Série de Juros Simples, Parcelamento com Juros, o aluno Vinícius Andrioni fez um comentário que é bem interessante. Ele comenta sobre a questão de quantidade de parcelas para juros simples, né? Porque se eu estiver trabalhando com poucas parcelas, legal, eu faço na mão. Agora se eu estiver fazendo com muitas parcelas, fica um pouquinho mais complicado. E aí ele pede alguma ajuda sobre essa questão. Então vamos lá, respondendo, sim, é possível usar o Excel para fazer isso. Só que não tem como usar essa referência que você comentou. Ele diz a seguinte referência aqui: se eu colocar na célula A1 a quantidade de parcelas, se eu colocar aqui na célula A2 o capital, na célula A3, se vier para cá a taxa, e por fim, nessa última célula aqui, se viesse a fórmula, que me entregaria o valor a ser pago. Então seria o seguinte: aqui você teria uma quantidade de parcela de 60 vezes, capital de, vamos supor, 30 mil, a taxa de 0,79%, vamos supor, financiando um carro, alguma coisa assim. E aí vem na fórmula igual, primeiro que não tem parcelamento, segundo que não tem PMT, e aí a gente entra no PGT, que é pagamento. Quando a gente usa a fórmula PGT, aí eu gosto de, para quem sabe usar aqui, tranquilo, mas eu gosto de vir aqui e usar o FX aqui em cima. Então você começa a digitar a fórmula e vem aqui em FX. Primeiro item que ele pede é a taxa. Aonde está a célula de taxa? Está A3, então marquei. Dou um clique aqui em Neper. Neper é neperiano, que vem de tempo, A1. E VP, valor presente capital, está aqui. O valor futuro é aquele valor que fica para você pagar no final de alguma coisa. Acontece muito isso na venda de carro com contrato de renovação. E aí você sempre fica com valor residual. No caso aqui, 0 para residual. E o tipo, se for 1, é porque vai ter pagamento antecipado. E se for 0, porque vai ter pagamento postecipado. Então no fim do período. Então a gente usa sempre o 0, que é o padrão que a gente vai estar usando aqui. E aí eu dou OK. E aí ele calcula a taxa em si. Só que repare que eu não coloquei aqui que é porcentagem. Ó. Então, dou um clique aqui em porcentagem, e aí ele apresentou 79%. Então, se eu colocar 0,79, ele fez o ajuste. Deixa eu colocar só a quantidade de 0,79, e aí ele me apresentou certinho o valor da parcela. E aí ele diz aqui que seria interessante, porque poderia só trocar o valor aqui da quantidade de parcela para 30 meses, já teria o valor da mensalidade. Troca a taxa 0,80, e aí você 0,80, e aí você passa a ter nova parcela. Então seria mais dinâmico fazer isso. Legal. Tem aqui um exemplo, então já vou copiar esse exemplo aqui e vou vir aqui numa nova pasta, na nova planilha. Deixa eu só tirar o fundo dela aqui. E aqui eu vou colar essa questão. E aqui eu vou estar colando a questão, só para a gente ter uma referência, né? Então olha só, uma pessoa comprou um veículo que custa R$ 7.500 e deseja pagar em 3 parcelas mensais iguais. A loja aceitou a solicitação do cliente, porém determinou que seria cobrado 2% de juros simples ao mês. Qual o valor de cada prestação? Então, já para a gente fazer as matrizes, já para a gente deixar tudo certinho, então eu vou colocar aqui, ó, primeira coluna numa cor, segunda coluna numa outra cor e terceira coluna em uma outra cor. A primeira coluna eu vou dizer e chamar ela de tempo. A segunda coluna vou dizer e chamar ela de índice. E a terceira coluna vou chamar ela de somatório. E aí vocês vão entender que vai ser necessário isso, porque lá naquela fórmula que nós temos uma divisão. Então aquela divisão que nós fazemos é o índice. E quando eu somo todos os índices, eu acabo tendo o somatório. E eu preciso do tempo. Então o tempo vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que você não vai ficar perdendo tempo com isso. Então,
quantos meses? Eu vou supor aqui 360 meses, então vou descer aqui, ó, até o 360. Deixa eu ver se ele... vou para alguma coisa errado lá. 1, 2, 3. Ah, tá. Eu vou repetindo. Aí, agora vai. 360 meses. Pronto. Então, tomar cuidado que se tiver alguma coisinha errada, vai acabar errando. Eu preciso dessa informação e também preciso de algumas outras. Eu preciso inicialmente saber o valor presente. Eu preciso saber a taxa. Eu preciso saber qual é a quantidade de parcelas. Então, tudo bem. Então, eu venho aqui, crio aqui as células e vou colocar os valores. Então, nesse caso aqui, o valor do veículo, 7.500, a taxa 2% e a quantidade de parcelas seriam 3. Então, a gente vem aqui e passa a colocar e calcular os índices, né? Então, vindo aqui calcular o índice, como que a gente calcula o índice? O índice é o resultado da divisão de 1 dividido por... E aí tem a fórmula 1 mais I vezes o tempo dele. Qual é a célula que está a minha taxa? A célula que está a minha taxa é o E3. E eu vou multiplicar pelo tempo 1. Então, ok, cheguei nele aqui. Depois eu vou fazer isso no mesmo do segundo. O índice do segundo período vai ser igual a 1 dividido por, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Pronto, fiz aqui. Só que se eu mandar clicar aqui do lado aqui e arrastar até o final, só que eu não vou fazer isso, que são 360, eu venho aqui no cantinho e dou 2 cliques. Só que repara bem que já deu erro aqui, todo mundo com 1. Cuidado que isso está errado. O que acontece? Na hora que ele pegou a referência daqui, ele já mudou aqui para o E4, E5, E6, E7. Então eu preciso travar no E3. Repara bem, ó, E3, E3 e aqui é E4. Então E5, então eu preciso travar sempre no E3. Então, ó, se eu vier aqui, E3, certo? Tiro E5, E3, certo? Mas, professor, como que eu faço então para travar, para não ter que ficar fazendo isso toda hora? Para travar é fácil. Vai na primeira célula, eu quero travar o E3. Só apertar cifrão antes do E e depois do E. Travei a célula, então estou dizendo para o Excel que essa parte da fórmula não pode mudar. E dou 2 cliques aqui na ponta e ele já vai fazer toda a conta automática para a gente. Então, assim, 360 índices que ele fez separadamente. Qual o próximo passo? Próximo passo, eu preciso somar. Então, eu preciso fazer o somatório de cada um desses. O primeiro, no final do primeiro período, o índice é esse. Só que no final do segundo período, o nosso índice vai ser igual ao índice do segundo mais o índice que você já tinha acumulado anteriormente. Ao final do terceiro período, você vai ter que somar o que acumulou até o segundo mais o terceiro. E assim você vai fazendo todos os períodos. Então, para facilitar o processo, aqui não tem mistério, é só você vir no finalzinho e dar 2 cliques e ele já vai fazer tudo automatizado. Só que a gente ainda precisa de uma outra situação que é muito bacana, que a gente vai resolver aqui agora. Qual é o índice que a gente vai estar usando? Então, na hora que a gente resolve, repara bem que a gente multiplica por um certo número com um monte de decimal. Então, ali a gente chama de índice. Como que eu faço para calcular esse índice? Ele vai fazer uma referência somatória, por isso que ele está verdinho aqui. Como que a gente faz para chamar ele? Tem uma fórmula no Excel chamada PROC-V. Então, a fórmula de PROC-V é uma fórmula de procurar, né? Então, valor procurado, PROC de
procurar, V de valor. Então eu quero procurar um valor, e aí a gente tem um certo conjunto de informações. Então vou abrir a fórmula aqui, a parte de funções, e aí ele vai abrir aqui, então igual a procv, e aqui na hora que eu clico em fx, ele já vai me dar aqui. Qual é o valor que eu procuro? Então a gente começa aqui com a questão do valor procurado. O valor que eu procuro é a quantidade de parcelas. Qual é a matriz da minha tabela? Então a matriz da tabela está nas colunas A, B e C. Qual é o número da coluna que eu desejo procurar? Eu desejo procurar, a primeira linha da tabela é a A. Quando esse resultado aqui que diz respeito a A, eu quero da letra C. Nessa tabela é a primeira, segunda, terceira. Então eu quero a terceira linha. E qual é o intervalo que eu vou estar procurando? O intervalo não se faz necessário, é um valor lógico, então não tem necessidade, se verdadeiro ou falso. Então pode dar OK e você já tem aqui. Então, se eu mudar aqui para 36, vai pegar lá embaixo o somatório do índice de 36, 26,9080. Ok. Então, ó, 3 parcelas, e agora é só fazer a multiplicação, perdão, a divisão. Então, agora vem aqui o valor das parcelas. Então, agora você vai só colocar aqui o valor a ser pago. É igual 750, que é o valor presente, que divide, pelo índice, e aí eu já faço tudo isso no Excel. É igual a célula do valor, onde está inserido o valor, dividido pela célula onde está o índice. Dou Enter, já está aqui o valor. Só vou colocar em reais aqui. Então esse veículo, que custa 7.500 à vista, com juros de 2% e em 3 parcelas, cada parcela sairia por R$ 2.599,36. E aqui você pode fazer as alterações conforme o Vinícius comentou. Eu quero 30 parcelas, já faz automático. Eu quero 0,79 de juros, já faz automático. Eu quero 36 mil, um valor de um veículo, alguma coisa assim, já faz automático. Eu quero 0,79. Eu quero 48 vezes. Então aqui entra toda a questão matemática que está nesse PROC-V e nessa questão das tabelas, e a gente consegue calcular tudo isso. Sugestão que eu teria seria pode apagar isso aqui, seria você vir e bloquear todas as células e ficar somente com essas partes aqui desbloqueadas, que aí a pessoa não iria ter condições de mexer. Então aqui nós temos a parte de cálculo, que vai fazer a busca. Então essa célula busca 48 e qual o somatório que está nela. Para evitar mexer nisso aqui, você pode bloquear só essas células, ou pode vir aqui, botão direito, ocultar. E isso aqui não faz necessário, e aí você já teria isso aqui. Você pode ocultar essa linha também, que evita que a pessoa altere alguma coisa nela. E aí você tem, só inserindo, mexendo com esses 3 dados, você teria a resposta aqui. Então o valor de 50 mil a 1,5% em 120 meses, em 250 meses e em 360 meses. Então 361, Léo, já não tem. 400 meses, aí você precisaria aumentar a planilha. Ok? 350. Para voltar, seleciona, reexibir. Se eu quisesse 361, então eu iria vir aqui, iria lá no final, selecionaria as 3 últimas células, 361. Pode voltar lá, que ele já atualizou. 360, 361. Já está atualizado, já está com o valor certinho. Então é isso aí, eu acredito que eu consegui responder a questão que o Vinícius informou, solicitou. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam fazer o download e aproveitar ao máximo
essa planilha aí que é bem interessante, viu? Vou deixar uma opção com tudo bloqueado. Vou gerar uma nova planilha, já deixar bloqueado todas as células e só essas células aqui que podem ser modificadas. E deixar outra que vocês possam ver as fórmulas, acompanhar como é que foi feito. Deixa eu reexibir aqui também. Isso, para que vocês possam acompanhar como é que foi feito. No mais, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, bom estudo e divirtam-se com a planilha do Excel. Ela é uma ferramenta inenarrável para vocês.